profundamente chateado, né, com as coisas que aconteceu no lance da expulsão do nosso jogador, que nem falta foi, né? Então, é lamentável que no futebol ainda acontecem essas coisas que deixa a gente muito contrariado e chateado. Esperamos que as autoridades tomem um posicionamento, né, e que vê o futebol como uma alegria do povo, uma coisa limpa, transparente, e não pode ter só um lado, né? Então, você tem o VAR, se paga, gasta caro, muito dinheiro com o futebol, nós temos investimento, trabalha a semana toda, aí chega aqui e encontra isso aí, nos contra, né? Pedrinho, eu vou falar, evidentemente, desse lance. Primeiro eu vou falar desse lance aí. Um lance que o senhor Marcelo de Lima Henrique marca a falta, expulsa o Jonatas Jesus, nem o Jonatas Jesus, muito menos o Kaique, fazem falta ou uma carga, um contato necessário para que possa ser interpretado como falta. E a senhorita Daiane Muniz, que está no VAR, avaliza a tomada de decisão do companheiro que está em campo. O que me preocupa? A ruindade da arbitragem brasileira. Eu vou usar o termo ruindade, tá? Porque, primeiro, que eu não tenho dinheiro para ficar pagando processo. Segundo, que eu não estou com paciência para ficar dando soco em ponta de faca aqui, porque hoje aconteceu com o Cruzeiro, amanhã vai acontecer com o América, depois de amanhã acontece com outro clube e por aí vai acontecendo e tal. Então, o toque que eu vou dar é pro Dudu. Dudu, você que está agora jogando no Cruzeiro, jogar no Cruzeiro é isso aí, meu amigo, ó. Jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. Cássio, você que jogou a vida toda no Corinthians, jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. Fabrício Bruno, que passou pelo Cruzeiro e depois foi pro Flamengo, jogar no Cruzeiro é lutar contra isso aí, ó. E Pedrinho, de fato você gastou muito dinheiro, você montou um elenco que até agora não correspondeu, mas eu queria saber por que vocês avalizaram Edinaldo como presidente da CBF. Eu queria saber por que Pedrinho avalizou, por que os meninos avalizaram, por que o pessoal do América avalizou, por que o pessoal do Grêmio avalizou, porque todo mundo... As federações foram lá e assinaram. Por que vocês fizeram isso? Eu queria saber por quê. Inclusive, muitos falando que vamos lá apertar a mão do Edinaldo, dar os parabéns. Eu entendo um outro ponto também, que às vezes quando você compra esse tipo de briga, e se você comprar sozinho, como aconteceu com Curitiba nos anos 80, por exemplo, você pode ser muito perseguido também. Muito perseguido. Mas eu queria saber, nós vamos ficar sempre reclamando de arbitragem aqui, enquanto vocês avalizam esses... por não ter dinheiro pro processinho e para ficar mantendo advogado, que eu vou falar. Esses incompetentes da CBF lá, por isso que vocês vão lá e assinam as federações, os presidentes de clube, os dirigentes. E outra coisa, Pedrinho, realmente você gastou muito dinheiro, mas aí você me traz o Gamarra e deixa o Pedrão ser emprestado pro Avaí, o Bruno Alves, um baita de um zagueiro da base que não tá sendo usado, aí... É isso mesmo? Você vai gastar esse burro desse dinheiro e os meninos não vão ter oportunidade, nós vamos ver nossa base sair em cima disso? E até quando Alexandre Matos e Pelaí vão ficar aí nessa, só mesmo de rede social, e vão fazer algo efetivo para a coisa mudar no Cruzeiro? Como é que é? Pedrinho, entendo a sua indignação, mas está na hora de você começar a olhar com outro olhar também para dentro do clube. E aos jogadores, Dudu, Cássio, a turma, né? Gabriel Barbosa, essa turma, jogar no Cruzeiro é isso aí, meu amigo. É a vida toda você reclamar contra os poderosos do sistema e às vezes ser prejudicado e não ter voz para você ser escutado. Até o momento da expulsão do Jonatas Jesus, vergonha uma expulsão dessa e um juiz, quatro. Se colocar também o quarto árbitro, 5 árbitros ali disponíveis, entenderem isso como um lance faltoso, um lance de contato e um lance de expulsão. Até ali eu não estava concordando muito com a estratégia do Cruzeiro. O Internacional já é um projeto muito consolidado com o Roger Machado. É um futebol que já vem sendo apresentado com boas características ofensivas desde o ano passado. Apresenta isso esse ano também. Apresentou um bom futebol contra o Flamengo, apesar de ter vindo de um empate do Rio de Janeiro, que é um bom resultado fora de casa. E aí eu entendi assim, bom, a gente precisa ainda se consolidar, o time precisa ainda se firmar, nós vamos sofrer um pouco na mão do Inter. Com um a menos, a gente sofreria muito mais. Então, a estratégia do Jardim foi jogada por água abaixo no momento que ele tem o Jonatas Jesus expulso, ele tem que tirar o Eduardo de campo. Porque ele entendeu, até que enfim, que precisava povoar o meio campo. Quando ele perde esse jogador e substitui
ao meu ver, até de maneira errada essa tomada de decisão, a substituição do Eduardo, eu acho que a tomada de decisão foi errada e até então não estava concordando tanto com a estratégia do Cruzeiro, que precisava subir mais as linhas para marcar ali. Agora, daqui a pouco eu falo mais a respeito do senhor Marcelo de Lima Henrique, Daiane Muniz e os árbitros envolvidos com essa lambança e essa palhaçada que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso, Gão. Hugo Eduardo e a torcida do Cruzeiro. A CBF divulgou o áudio em relação àquele lance polêmico, né, que a gente está falando aqui há um bom tempo no Alterosa Esporte, da expulsão do Jonatas Jesus. E a gente vai ouvir agora e aqui no Alterosa Esporte. Ver e ouvir. Cartão vermelho pro Dogson. Então ele dá o vermelho. Dox. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltando. O defensor está atrás da linha da bola, ele não tem mais condições de disputar essa bola com esse jogador atacante que tem proximidade, tem domínio, tem distância curta à meta e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o Dogson está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Todo controle do tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com o app limpo. Aí tem a postagem do Alexandre Matos, né? Que a gente sabe como é que funcionam as coisas dentro do futebol brasileiro, em cima de muitas coisas, em cima de federações, em cima de dirigentes que vão lá, apertam as mãos do pessoal da CBF, depois ficam reclamando em cima daquilo que a gente já sabe, né? Isso aí é dar murro em ponto de faca. Mas o que me surpreende é ver, eu vou usar a palavra incompetência. Incompetência. Desde o início do programa eu estou falando sobre isso, porque se eu for falar o que eu penso aqui das vezes, é arriscado sobrar para mim, eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado, nem processo, ficar aguentando, estômago para ficar aguentando determinadas coisas o resto da minha vida, enquanto eu tiver que entrar com ação, com aquilo e tudo mais, de gente que errou e acaba me processando por eu, às vezes, falar e expressar minha indignação aqui. Então eu vou usar a palavra lambança, palhaçada, incompetência. Eu vou usar essas palavras aqui. E quando eu ouço esse áudio aí da senhorita Daiane Muniz, avalizando o que o senhor, o incompetente, essa palavra eu posso usar, o incompetente Marcelo de Lima Henrique, viu como falta em campo, e pior do que isso, acabou expulsando e prejudicando o Cruzeiro no jogo de ontem, e mais do que isso também, prejudicando quem queria ver um jogo de futebol, como entretenimento, queria assistir um jogo de futebol, prejudica tudo, e absolutamente tudo. Aí eu tenho que usar a palavra mesmo incompetente por enquanto. Vou usar essa palavra aqui. O que me chama a atenção também são os árbitros do Brasil falar, mas nós não somos profissionais. O árbitro FIFA, ele ganha quase R$8.000 por partida. Isso em reais. Quando ele apita lá fora, recebe em dólar, não sei como funciona nesse sentido. Um árbitro CBF ganha R$5.000. Apita no mínimo 4 partidas no mês. No mínimo. Uma rodada no Brasil. Semana que vem Marcelo de Henrique está em campo, o Klaus está em campo, o Daron está em campo, estão todos em campo. A Daiane Muniz está no VAR aqui, pode estar bandeirando ali. Estarão todos trabalhando normalmente. Calcula isso e fala para mim se realmente não pode ser considerado como profissionais. Porque para receber tem que abrir uma empresa e tem que receber como PJ, nesse sentido. Então você tem que ser reconhecido como profissional. Ah, mas não vivo integralmente para isso. Irmão, você vive integralmente para isso. Você vive, você se preparou. Então você tem que ser cobrado à altura pela incompetência que você fez. E a você, Pedrinho? Pois é. A gente coloca aí na tela para análise do Hugão. Fique à vontade, Hugo Eduardo. 11 contra 11, o Cruzeiro tem essa jogada aí, a bola realmente chega a sair totalmente, né? Mas o que é a ótica, né, Hugão? Daqui não parece que saiu. Não, eu comemorei esse gol. Aí depois, quando mostra por um ângulo ali, vê realmente a bola saiu totalmente. E logo em seguida, a lambança, a palhaçada, o mais do mesmo da CBF, do senhor Marcelo de Lima Henrique, que na sexta-feira eu já falava sobre ele aqui no programa, do que a senhorita Daiane avalizou do colega, aí por uma questão de corporativismo, não sei se para não complicar ele em campo. E aí um jogo que já seria muito difícil, porque há de se levar em consideração que o Cruzeiro ainda não joga o seu melhor futebol, não encontrou ainda a sua melhor maneira de jogar. Não encontrou, na verdade, o futebol. O Cruzeiro não encontrou o futebol. E o Internacional, desde o ano passado, o Roger Machado já faz um bom trabalho no Internacional, que apresenta para mim hoje um dos
digamos, um futebol equilibrado, um futebol ofensivo. Lá, infelizmente, e não pela carreira do jogador, mas mais pelo que fez no Cruzeiro, não arrumou nada aqui, o Wesley lá se encontrou. A gente vê jogadores que lá realmente se encontraram na sua melhor forma, e o Cruzeiro, mesmo com um a menos, acaba criando essas chances aí que não podem ser desperdiçadas. Tem que olhar para dentro da área. E aí eu vou aproveitar agora esse momento aqui para poder falar pro Pedrinho. Pedrinho, meu querido, Bruno Alves da base é muito melhor que o Gamarra que entrou aí. O Pedrão que está sendo emprestado pro Avaí é muito melhor que o Gamarra que está aí. Tem muito menino na categoria de base do Cruzeiro que está sendo emprestado para lá e a gente não está vendo essa garotada jogar aqui no Cruzeiro. Garotos que merecem oportunidade, garotos que merecem ter uma chance nesse time profissional. E a gente vê jogadores chegar como o Gamarra que não arruma absolutamente nada, nada. A gente vê o Zé Ivaldo sendo dispensado, a gente vê o Fernando jogando longe, a gente vê o João Pedro que está lá na Tombense agora e poderia ter mais oportunidades se tivesse uma sequência de jogo aqui. Mas não, o que acontece são esses absurdos que a gente está vendo aí. É claro, vou levar em consideração sim a palhaçada, a lambança, a discrepância que aconteceu em Porto Alegre com o senhor Marcelo de Lima Henrique e Daiane Muniz e os seus companheiros também. Os árbitros lá, os auxiliares e também o quarto árbitro. Porque não é possível que no futebol brasileiro vocês tenham essa leitura de que isso aí foi uma falta. O que aconteceu com o Jonatas Jesus. E aí o Pedrinho, quando vem a público falar, a gente tem que lembrar, foi lá e apertou a mão do Edinaldo. Tudo bem, eu entendo que às vezes você comprar uma briga sozinho, você acaba sendo carta marcada em cima de um sistema. Mas não precisa ir lá. Você não precisa ficar lá fazendo conchavo, não precisa ficar indo lá conversando, batendo papo, dialogando. Porque você tem que cobrar depois os caras, porque vai ser mais do mesmo. Ao Dudu, ao Cássio, ao Gabriel Barbosa, Fabrício Bruno. Vocês jogaram em clubes no Brasil que muitas das vezes o sistema favoreceu. Agora vocês estão entendendo o que é jogar no Cruzeiro.